A situação no Egito já está caótica. 9 pragas já passaram. O império está balançando, mas o faraó, ele não cede de jeito nenhum. Hoje a gente vai mergulhar naquele momento que vem logo antes do golpe final, sabe? O anúncio da 10ª praga, a mais terrível de todas, lá em Êxodo capítulo 11. E isso aqui não é só mais um capítulo não. É o confronto que vai selar o destino de 2 nações inteiras. É o clímax daquela queda de braço entre um rei teimoso e um deus. Bora entender a fundo a tensão, a estratégia e todo o poder que estava em jogo ali. E a história já começa com essa declaração, uma declaração definitiva de Deus para Moisés. Dá para imaginar a tensão no ar? Depois de 9 pragas, 9 recusas do faraó, essa frase tem um peso enorme. Não é só mais uma ameaça, é uma promessa de que o fim está perto. A expressão só mais um, ela sinaliza que esse vai ser o golpe de misericórdia. O ponto final. Acabou a negociação, acabaram as chances, tudo o que aconteceu até agora foi só o prelúdio para esse momento decisivo. E essa é a pergunta que fica no ar, né? O que poderia ser pior do que rios de sangue, nuvens de insetos, escuridão total, chuva de fogo e granizo? O que poderia superar a morte do gado, as feridas na pele das pessoas, a destruição das colheitas? O texto vai preparando a gente para algo de uma magnitude completamente diferente. Um castigo que não foi projetado só para afligir o Egito, mas para quebrar o espírito deles de uma vez por todas, atingindo bem no coração de cada família. Então, a gente entra agora na preparação para esse castigo final, porque antes da praga acontecer, Deus dá umas instruções bem específicas para Moisés. E essas instruções revelam muito sobre o que está por vir. Não se trata apenas de punição, é sobre preparar o terreno para uma mudança gigantesca na história daquele povo, um ponto de virada sem volta. No meio dessa tensão toda, Deus dá uma ordem um tanto curiosa a Moisés. Ele diz para os israelitas pedirem aos seus vizinhos egípcios joias de ouro e de prata. O texto faz questão de dizer que é um pedido, não um roubo. E esse ato tem um simbolismo duplo. Primeiro, ele já sinaliza a partida iminente e definitiva do povo de Israel. E segundo, é uma espécie de reparação, um pagamento, digamos assim, por séculos de trabalho escravo, transferindo parte da riqueza da nação opressora para a nação oprimida. O versículo 3 nos dá uma visão fascinante do clima social da época. Apesar das pragas, do conflito todo, alguma coisa tinha mudado. Os próprios egípcios, incluindo os oficiais do faraó, começaram a respeitar os israelitas e passaram a ver Moisés como um grande homem. Essa mudança de percepção é fundamental. Ela mostra que a teimosia do faraó estava isolando ele, o povo dele e até a sua própria corte já tinham entendido o poder que estava em jogo. E quem sabe, talvez até culpassem o líder pela desgraça da nação. E agora, a gente avança para o coração do capítulo, o confronto. Moisés, aquele que agora era respeitado até pelos inimigos, vai até o faraó uma última vez. Mas dessa vez, não tem negociação. Não tem mais aquele pedido de deixa meu povo ir. Agora, só o que existe é a profecia final, a mensagem aterrorizante de Deus, entregue como se fosse um decreto que não pode ser revogado. A cena é de tirar o fôlego. Moisés, o ex-pastor fugitivo, aquele que um dia duvidou da própria capacidade de falar, agora está ali, de pé, diante do homem mais poderoso do mundo. E não como alguém que suplica, mas como um mensageiro do poder supremo. Ele não está mais pedindo, ele está declarando o que vai acontecer. A dinâmica de poder se inverteu completamente, e isso ficou visível para todo mundo na corte. E aqui começa a profecia. A precisão é de arrepiar, perto da meia-noite. Não é uma ameaça vaga do tipo, um dia desses algo ruim vai acontecer. Não, é um evento com hora marcada, meia-noite. Justamente a hora mais escura, o momento de maior vulnerabilidade. E é esse o palco escolhido para a demonstração final de poder. Essa especificidade toda, ela torna a coisa toda muito mais real, sabe? Mais concreta. E, acima de tudo, inevitável. Tá, mas o que vai acontecer à meia-noite? O versículo 5 detalha o alcance devastador da praga. A tragédia não vai fazer distinção social, ninguém vai estar a salvo. Do herdeiro do trono lá no palácio até o filho da serva mais humilde. A praga vai atingir o primogênito, que é o símbolo do futuro, da herança, da continuidade de cada família. E até os animais são incluídos, o que é uma demonstração de domínio absoluto sobre toda a vida no Egito. Mas essa praga não vai ser aleatória, e esse ponto é crucial. O texto estabelece uma separação muito clara, uma distinção divina, entre os egípcios e os israelitas. O propósito não é só libertar um povo, mas mostrar para todo mundo ver a quem essa proteção pertencia.
Vamos ver direitinho como isso acontece. A profecia também descreve como os egípcios iriam reagir. O versículo 6 diz que vai haver gritos de dor como nunca houve antes e nunca mais haverá. O texto quer que a gente entenda a dimensão dessa dor. Não vai ser um luto privado dentro de algumas casas. Vai ser um luto nacional. Um som de agonia que ia marcar a história e a memória do Egito para sempre. O contraste que o texto apresenta é absoluto. Enquanto o Egito mergulha num luto ensurdecedor, a terra onde os israelitas vivem vai ficar em silêncio. Uma paz tão profunda que, como diz a passagem, nem mesmo um cachorro latirá. A imagem é muito poderosa. De um lado, o som da morte e do desespero. Do outro, a quietude da proteção divina. A mensagem não podia ser mais clara. O Senhor faz uma distinção visível e até audível entre os dois povos. E a profecia de Moisés vai além da praga. Ele olha no olho do faraó e descreve a consequência política que seria inevitável. Ele prevê que os próprios oficiais do rei, os conselheiros mais próximos, viriam se curvar diante dele, de Moisés, implorando para que ele e o seu povo finalmente fossem embora. É a previsão da rendição total, da humilhação final do poder egípcio, e vindo de dentro do próprio palácio. E isso nos leva à conclusão desse confronto. A gente vê a fúria de Moisés e a explicação teológica para a teimosia do faraó, que mesmo ouvindo uma profecia tão terrível e detalhada, se recusa a ceder. O texto nos dá duas pistas importantes aqui, uma sobre a emoção humana e outra sobre a soberania divina. Esse é um detalhe profundamente humano que o texto nos entrega no final do versículo 8. Depois de dar essa mensagem devastadora, Moisés sai dali, muito zangado. Essa raiva podia ser pela teimosia do faraó, pela dor desnecessária que o povo egípcio ia sofrer, ou uma mistura de tudo isso. Isso mostra que Moisés não era um robô. Ele sentia o peso esmagador de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí os versículos 9 e 10 dão a resposta do próprio texto para aquela pergunta que todo mundo se faz, né? Por que o faraó simplesmente não cedeu? A narrativa diz que o Senhor endureceu o coração do rei. O propósito, segundo o texto, era justamente permitir que mais maravilhas divinas acontecessem no Egito, para demonstrar o seu poder de uma forma inquestionável. É uma visão teológica bem complexa, onde até a resistência do tirano acaba servindo a um plano divino muito maior. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Este capítulo nos força a pensar sobre livre-arbítrio, soberania divina e responsabilidade. Se a teimosia do faraó foi, em parte, endurecida por Deus, como é que a culpa é distribuída? É uma tensão que o texto não resolve por completo, deixando para a gente a reflexão sobre a natureza complexa da justiça e do poder, tanto humano quanto divino. E é com essa reflexão que a gente conclui a nossa análise de Êxodo capítulo 11.